E aí vocês me falam, quero entender as regras, por onde eu começo? Você vai começar por esta aula, que você vai aprender o que é o processo minerário, no que se fundamenta a atividade de mineração e qual é o primeiro passo para você licenciar uma mina, um empreendimento de mineração junto à ANM. Então, primeira parte da aula, a gente vai começar entendendo os fundamentos. Júlio, por onde eu começo a aprender direito minerário e processo minerário? Você começa entendendo os fundamentos. E aqui eu vou trazer os fundamentos lá da Constituição Federal e o princípio de prioridade que tem lá no nosso Código de Mineração. Bem, vamos lá. Então, qual que é o primeiro fundamento? O primeiro fundamento é que os bens minerais pertencem à União. Julie, como assim? O bem mineral não é da empresa, né? Não é da Vale, ou enfim, não é do superficiário? Não. Os bens minerais pertencem à União e está lá na nossa Constituição. Inclusive, esses dias, sabe, o livro não está aqui. Eu estava lendo um livro, né? E aí ele vai falando lá, porque nem sempre foi assim, né? Já teve época que os bens minerais pertenciam à coroa. E eu até postei nos stories do Instagram, achei assim, no mínimo curioso, não é mesmo, né? Que quando os bens minerais pertenciam à coroa, pertencia ao príncipe. Porque como, olha só a desculpa, né? Eu falei, gente, esse povo arruma cada desculpa, né? Porque como os bens minerais eram bens desconhecidos, eles pertenciam ao príncipe como se fosse uma dádiva de Deus, sabe? Mas só para o príncipe, né? Já teve época que foi assim, né? Essa regulação aqui da mineração no Brasil, né? Achei bem curioso. Depois da aula, vou ver se eu acho esse story de novo, vou postar lá no Instagram de novo, né? Que vocês vão ver, porque o livro não é uma pena que o livro não está aqui. Então, os bens minerais, eles pertencem à União. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que somente a União, ela vai poder autorizar alguém a fazer a pesquisa ou a lavra de bens minerais, tá certo? O bem mineral não pertence à mineradora, vocês vão entender, fica comigo que vocês vão entender por que a empresa pode vender um bem mineral, mas o bem mineral em si, in situ ali, ele pertence à União. O que nos leva ao segundo fundamento. Os bens minerais são propriedades distintas da do solo. O que isso quer dizer? Bem, se eu falei que os bens minerais são propriedades da União, se eles pertencem à União, eles não pertencem ao dono da terra, ao Guilherme, né? Guilherme, dono de fazendas, não é mesmo? Então, para a gente, né? E hoje eu acho que esse conhecimento está um pouco mais difundido e depois dessa aula isso pode parecer óbvio para você. Imagine você fazendo uma pesquisa num local remoto e aí você precisa conversar com o superficiário, com o proprietário ali daquela fazenda onde você vai fazer a sua pesquisa mineral e aí você apresenta, né, que eu sou geólogo, o Chicão faz muita pesquisa, né, Chicão? Chicão chega, olha, eu sou geólogo, vim aqui pela empresa tal, vim fazer aqui a pesquisa mineral nessa área e o dono da terra vai falar assim, uai, como assim? Isso aqui não é meu? Não é da empresa, isso aqui é meu, tá na minha terra. Pois é, mas é aí que ele se engana, né? É o que a gente chama também de dupla propriedade. Então, não é só porque o proprietário, ele tem ali a propriedade do solo, né, daquele imóvel ali, que ele vai ter a propriedade do bem mineral. O superficiário, o dono da terra que a gente fala, né, o proprietário, ele pode extrair o bem mineral? Ele pode, desde que ele tenha também a autorização para isso. Mas não é só porque está ali o bem mineral, né, ali na propriedade dele que é dele. Não, existe aí uma dupla propriedade. Ele tem a propriedade do solo, que não se confunde com a propriedade dos bens minerais. Esse é o nosso segundo fundamento para a gente entender aqui como se dá a atividade de mineração no Brasil. Bem, como eu falei, então, os bens minerais pertencem à União. E aí, a pesquisa e a lavra somente podem ser realizadas se tiver uma autorização ou uma concessão da União. É por isso que você, um particular, você pode ir lá fazer um requerimento de pesquisa, né? Um requerimento de pesquisa, um requerimento de PLG, porque você pode, o particular, ele pode realizar a pesquisa e a lavra dos bens minerais, pode e deve, né? É bom para a gente, é bom para o país, para a sociedade como um todo. No entanto, ele só pode realizar essa pesquisa ou essa lavra de bens minerais se ele tiver uma autorização ou uma concessão da União. E aí a gente vai ver mais na frente como a gente faz para conseguir essa autorização da União
ou essa concessão da União para eu poder realizar a pesquisa, né, e ou a lavra aí dos bens minerais. Bem, vamos lá. O quarto fundamento, então, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então vamos lá. Por que a Vale pode vender minério? O bem mineral não é da União? Sim, o bem mineral é da União. No entanto, o concessionário, que é aquele que ele foi autorizado a fazer a lavra, ele tem a propriedade do produto da lavra. Veja, é diferente a propriedade do bem mineral e a propriedade do produto da lavra. Então, a partir do momento que eu tenho uma autorização, eu tenho uma concessão da União, né, para eu fazer a lavra de bens minerais, se eu tiver tudo der certinho, regularizado, eu vou ter a propriedade desse produto da lavra. E aí eu vou poder vendê-lo, enfim, né, beneficiá-lo, né, industrializá-lo e tudo mais, né, fazer aí dispor, né? Porque a partir do momento que eu faço a lavra, né, eu aplico ali uma tecnologia, né, para extrair esse bem mineral, o produto da lavra é de quem faz isso, lógico, né, se tiver ali aquele título, né, de lavra e tudo mais para que faça isso. Então, isso aqui é fundamental. Então, agora, com esses 4 fundamentos, a gente já entende a base, né, de como funciona a mineração no Brasil. Eu já entendi que os bens minerais são propriedades da União. Eu já entendi que para eu fazer pesquisa ou lavra, eu preciso de alguma autorização. E aí a gente vai ver quais são essas autorizações aqui ao longo da nossa semana, tá bem? Então, eu sei que os bens minerais pertencem à União. Eu sei que para fazer pesquisa ou lavra, eu preciso de uma autorização. Eu sei também que, a partir do momento que eu tenho essa autorização para fazer a lavra, o produto do que eu lavrei, né, o minério, ele é meu e aí eu posso vender e tudo mais. Então, a base da atividade de mineração hoje, os fundamentos no Brasil, se baseiam nisso. Aí, ótimo, eu falei para você que o proprietário do solo, né, o superficiário, ele não tem a propriedade do bem mineral. Ele tem a propriedade do solo e a propriedade do bem mineral é da União. Mas como que fica o superficiário? Né? Vocês aí devem conhecer casos, né? Como tem mineração no país inteiro, então vocês devem conhecer casos, né, de um conhecido ou algum parente que tem lá uma mineradora nas terras, tá certo? E aí, tudo bem, né? Eu tenho aqui a minha fazenda. Vamos pegar o exemplo do Guilherme, dono de terra. O Guilherme tem a fazenda dele e eu tenho uma empresa. Eu tenho uma mineradora. E aí, tem a concessão de lavra para realizar a lavra lá. Só que o meu minério, ele tá lá na propriedade do Guilherme, sem problema nenhum. Eu vou fazer um acordo com o Guilherme. Guilherme é gente boa, né, Guilherme? A gente vai entrar num acordo. E aí, como ele é proprietário do solo, onde está o bem mineral que eu estou lavrando, ele tem direito a uma participação nos resultados da lavra. E aí, se essa parte do proprietário do solo lhe interessa, depois que acabar essa aula aqui, você vai procurar no canal Direitos e Deveres do Superficiário, tá bem? Que aí a gente vai destrinchando aí essa questão, tá? Temos isso no curso também, né? No entanto, como eu quero passar muito conteúdo aqui para vocês, não vou poder detalhar muitas coisas, mas esse assunto aqui, por exemplo, dos direitos e deveres do superficiário, a gente tem uma aula aqui, né, falando sobre isso, tá bem? Então, este é o nosso quinto fundamento. Ninguém sai perdendo, tá? Quando você faz o negócio certinho, faz um acordo bacana, justo, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando a empresa que está extraindo, sai ganhando o proprietário do solo, que vai ter direito ali à sua participação, sai ganhando a comunidade no entorno, né, que é beneficiada por aquele empreendimento, sai ganhando o governo, que vai receber os impostos, o CEFEM e tudo mais, e sai ganhando a sociedade como um todo, porque a tecnologia, né, o bem-estar, que está muito relacionado à tecnologia, depende aí muito dos bens minerais, tá bem? Bem, e o sexto fundamento, que também está lá na nossa Constituição, é somente a União pode legislar sobre atividade de mineração. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito boa para quem quer atuar como prestação de serviço e tudo mais. Por quê? A regra que vale no Espírito Santo
ela vale no Mato Grosso do Sul. Lógico que, e tem isso também no curso detalhado, em algumas regiões do Brasil, há uma particularidade ou outra, como, por exemplo, a Amazônia Legal, como, por exemplo, faixa de fronteira, tá certo? Mas, como somente a União, não estados, não municípios, podem legislar sobre atividade de mineração, essas regras, por mais que sejam muitas, né, elas valem para o Brasil inteiro. Diferente de quem trabalha com licenciamento ambiental, né? Porque no licenciamento ambiental você tem que entender ali o procedimento específico de cada estado, né? Ou dependendo aí do município, para você conseguir fazer o licenciamento no órgão ambiental. Já com relação à ANM, né? Eu, por exemplo, eu estou no Espírito Santo e eu já atendi, inclusive eu vou fazer essa conta, estou querendo comprar um mapa daquele que você gruda, sabe? Uns alfinetes para marcar todos os locais aí os que eu já fui, né, que eu já rodei um pouco, e também os locais que eu já atendi, né, mesmo que à distância, fazendo requerimentos, gestão de processo e tudo mais dos clientes. Então, mesmo morando no Espírito Santo, tendo a empresa aqui, eu consigo atender, né, clientes de vários estados, tá? Como eu atendo hoje. E isso é possível também, né, por causa disso, porque as normas, né, uma vez que eu sei as normas, eu sei que elas se aplicam aqui, que elas se aplicam em Minas, se aplicam na Bahia, no Mato Grosso do Sul e tudo mais, tá certo? Bem, então o que é o direito de prioridade, que é uma coisa extremamente importante no direito minerário brasileiro? É o famoso quem chegar primeiro, quem chega primeiro tem prioridade na área, tá? Tem exceções? Tem, mas a regra geral é que quem chega primeiro tem prioridade na área. O que isso quer dizer? Se tem uma área livre por hora, né, para quem está chegando agora e está começando nesse mundo agora, entenda a área livre como uma área que ninguém olhou ainda, que não tem processo lá, tá? Estando a área livre, se eu for a primeira a ver que a área está livre, fazer o requerimento, né? Lógico que eu tenho que fazer o requerimento seguindo as normas, porque não adianta nada eu fazer um requerimento na área livre e ele não estiver seguindo as regras, vai ser indeferido, tá bem? Então, eu moro no Espírito Santo, né? E aí eu vejo uma área livre lá no Pará. E eu falo, nossa, essa área aqui tá livre, vou requerer. E aí eu posso fazer o requerimento e eu posso ter prioridade naquela área. Lembre-se, é prioridade. Prioridade na análise do requerimento. Tá? Então, você faz o requerimento, ele tem que estar certinho, a ANM vai analisar e depois vai ter os prazos e as outras obrigações aí para você cumprir no decorrer do seu processo minerário, tá bem? Mas a ideia é essa. E isso aqui é uma coisa muito legal porque torna, né, mais democrático, né? Então, assim, hoje eu trouxe para mostrar na aula para vocês o Sigmine, né, que você consegue ver as áreas e tudo mais, tá bem? Então, você consegue ver ali, né, com acesso à internet, você consegue ver áreas livres. Então, eu acho isso aqui traz uma democracia, né, bastante democrático aí para a questão da atividade de mineração. Agora, eu vou trazer rapidamente, né, as regras, a regulamentação da atividade de mineração para você saber onde encontrar, tá? Fora a Constituição, que eu já trouxe aqui os fundamentos, tá bem? Então, só trazendo aqui um pouquinho das normas, tá? É bastante coisa? É bastante coisa. Não vou mentir e falar que é só uma lei que você segue só aquela lei. Não é assim. A boa notícia é aquela que eu já falei, né? Que só a União pode legislar. Então, o que vale aqui no Espírito Santo, vale no Pará. Fora essas exceções que existem, né? Como eu falei, de Amazônia Legal e faixa de fronteira e tudo mais, tá bem? Então, a gente tem Constituição Federal, tem os tratados, né? Mas, enfim, internacionais, mas não vou entrar nisso agora, né? A nível de Brasil, Constituição Federal. A gente tem o Código de Mineração, tem várias leis esparsas, né? As leis da CEFEM, por exemplo, são leis esparsas, lei do processo administrativo federal, o regulamento do Código de Mineração, que é o que a gente chama de novo regulamento, mas eu falei que vou parar de falar novo regulamento, porque o regulamento é de 2018, a gente já está no final de 2021, né? Então não é tão mais novo assim. Então a gente tem o nosso código de 67, o regulamento é de 2018, a gente tem ainda portarias, né? Portarias antigas do TNPM, portarias da ANM, resoluções da ANM,
a gente ainda tem instruções normativas, pareceres, notas técnicas, ordens de serviço, tem bastante coisa. Julieta, você está falando a ANM, o que é a ANM? A ANM é a Agência Nacional de Mineração. Para quem é mais antigo, né, se você ainda fala DNPM igual eu, é porque você é mais antigo, não é mesmo? Antes era DNPM, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral, e desde o dia 5 de dezembro de 2018, a gente tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. É uma agência nacional, né, é uma autarquia, e a função da ANM, né, já falei antes era do NPM, agora é a ANM, então ela é uma autarquia federal que é vinculada, né, ao Ministério de Minas e Energia, e ela é responsável, resumidamente, né, pela gestão da atividade de mineração no país, tá? Só alguns bens minerais aí que não entram no escopo da ANM, tá? Mas, assim, são poucos, tá? E a gente vai entender isso. Então, a ANM, ela tem que controlar, fiscalizar o exercício da atividade de mineração em todo o território nacional. E a ANM também é o órgão aí que vai promover a outorga de títulos, né? Expedir atos, coordena, sistematiza os dados, igual a gente tem os sistemas, né? SIGMINE, Cadastro Mineiro, o CEITA, certo? Então, é também responsabilidade da ANM fazer, então, a coordenação e a organização desses dados, tá? Então, a ANM é o órgão para o qual você vai fazer o seu requerimento. Eu quero fazer um requerimento de pesquisa. Eu quero fazer um requerimento de PLG. Você vai fazer esse requerimento para a ANM, que é o órgão aí que vai emitir os títulos, tá? Concessão de lavra. E agora tem uma questão que eles fizeram aí de delegação, concessão de lavra de alguns bens minerais é o Ministério de Minas e Energia, tá bem? Mas se você entender aqui a questão da ANM para essa aula, já vai ser ótimo. Então, a ANM ela tem basicamente uma diretoria colegiada, que é formada por 5 membros, e aí tem as superintendências de cada área dentro da ANM e também as gerências regionais, tá bem? Então, por exemplo, geralmente essas gerências ficam nas capitais. Minas, que tem 3, né? No Pará, eu não sei se são 2, mas Minas tem, por exemplo, né? BH, Valadares e tem mais uma, né? No Espírito Santo, por exemplo, é só em Vitória. Então, a ANM tem essas gerências regionais, onde ficam os profissionais, né? Os técnicos e tudo mais, os demais servidores, né? Que vão analisar aí os nossos processos, tá bem? E aí, uma coisa muito interessante é que a ANM, ela faz reuniões todos os meses, pelo menos uma, que é a reunião ordinária. E, às vezes, faz as reuniões extraordinárias. A diretoria colegiada, ela decide sobre vários temas, tá? E o que elas decidem lá, você pode usar para os processos. Então, por exemplo, quem é aluno aí sabe, teve um voto muito importante, eu não vou lembrar o mês agora, mas não deve ter 2 meses, da diretoria colegiada, né? Que está na reunião, está online, disponível a reunião da diretoria colegiada. Ela é ao vivo, assim, você assiste lá no canal da ANM, tá? Super legal, assim. E eu já falei isso com os alunos. Gente, assista às reuniões da diretoria colegiada. Você aprende muita coisa. Porque sabe aquelas situações ali que, né? Não, isso aqui é a diretoria que tem que resolver, não é mesmo? E aí você aprende muito, muito, muito assistindo essas reuniões, lendo os votos e tudo mais. E tem decisões muito importantes que às vezes aplicam o seu caso, tá? Então, recentemente, teve um voto aí com relação ao relatório de melhor detalhamento da jazida, é um tema, assim, mais que não vai caber aqui na nossa semana, tá certo? Mas a gente tem aula disso lá no curso. Eu falei, nossa, isso aqui foi muito importante, esse voto, né? E isso pode ajudar em vários processos. Então, na semana, eu já tinha um encontro marcado com os alunos, né? Porque o curso também tem alguns encontros ao vivo, para dúvidas, né? E tudo mais. E a gente discutiu esse voto, e aí já teve gente que falou assim, não, já acho que eu já posso usar isso aqui no processo, sabe? Então, a gente tem que aproveitar essa abundância de informações que a gente tem nas reuniões da diretoria colegiada, tá?